Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado, estou aqui com Léo Paixão, professor e advogado. E hoje nós vamos tratar de mais um tema de suma importância, já virou o bordão, né? Falar sempre um tema importante. Mas o de hoje é top. Hoje é top, hoje é ferinha top, do baile. Cara. Inclusive, antes da gente adentrar nesse tema campeão, Léo, dá aquele recadinho maroto que tu tava querendo passar. Cara, olha só que show. Com certeza você aí, advogado, conhece alguém que ainda está na faculdade. Então, esse convite aqui é para você compartilhar com toda essa galera aí, ó. Nós temos uma mentoria voltada para o exame de ordem. E olha só que sacada. A galera, quando vai estudar para o exame de ordem, estuda por cursinho, PDF. Aí são 80 videoaulas para cada matéria. E agora você sabe que são 20, né? Exame de ordem, exame 38 agora. Ou a galera vai estudar por PDF. São 1000 páginas de PDF por disciplina. E o objetivo do cursinho? Esgotar edital. Então, qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é fazer 40 pontos. Para isso, você não precisa de uma estratégia voltada para cursinho, PDF. Não. Cara, você precisa de um método que realmente te leva à aprovação para você fazer os 40 pontos. Então, o que fazemos no método RTD? A gente te entrega um cronograma semanal de estudo, a gente te ensina como estudar, como revisar, e tudo isso é entregue por meio de uma plataforma. Lá tem exatamente o passo a passo do que fazer, do sentar ao levantar. Fora que também a gente trabalha técnicas de concentração, memorização. Galera que já foi reprovada várias e várias vezes tem uma dificuldade muito grande de manter a constância, até por questão de ansiedade, medo, trauma. A gente tem um módulo falando só sobre isso. Então, não importa, cara, se você está estudando há muito tempo ou se essa pessoa já formou há muito tempo. Se já foi reprovada mais de 10 vezes. A gente tem vários alunos aprovados com o método, depois de ter reprovado 10, 12 vezes. Então, é um método comprovado. Já aprovamos quase 3.000 alunos. Show. Exatamente com essa técnica. Sem cursinho, sem PDF. Direto ao ponto. E colocando a galera na segunda fase da OAB. É isso aí, Léo. Muito bacana, até porque o nosso tema sempre é envolto à questão profissional da advocacia, mas óbvio que para atingir essa finalidade você precisa superar a prova da OAB, né? Então é sempre bom ter essa ideia de uma mentoria, um acompanhamento, para que tu logre êxito, né? Realmente já começar ali destruindo na advocacia. Pois bem, o tema de hoje vai ser despacho, memoriais e sustentação oral. Algo que é muito subestimado pelos colegas advogados, sobretudo porque demanda uma proximidade com as pessoas que irão julgar, que vão julgar os casos, né? Então você está falando ali de ter um acesso ao desembargador, ao ministro, aos juízes, né? Não pode esquecer, né, os nossos juízes de primeira instância, porque quem vai receber a sua demanda naquele momento, como regra geral, vai ser o juiz. E às vezes tu precisa de uma liminar e ficar aguardando a liminar. Tem alguma forma de eu poder agir, de dialogar? Será que faz sentido o diálogo? Ou seja, existe um efeito prático nisso e eu já vou adiantar. Sim, faz toda a diferença. Uma boa sustentação oral, trazer a demanda para essa questão mais humana, a proximidade, o diálogo, é muito efetivo e faz toda a diferença do mundo. Cara, uma boa defesa é trabalhada nos bastidores, né? Sem dúvidas. Não é só na frente do juiz, ali na frente de uma audiência, na hora da sustentação, mas uma boa defesa, ela já é preparada ali nos bastidores, né? Não, sem dúvidas. E assim, um ponto que eu acho sempre bacana, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, porque ele te aproxima, né? Imagina que tu tens ali, a gente já conversou um pouco sobre técnicas de redação de petição, a gente costuma falar bastante isso nas aulas, também nas videoaulas individuais, mas além da petição ela ser objetiva, às vezes tu esquece que existe um indivíduo ali, e que às vezes ele precisa que alguém não só escreva, mas que aquela escrita tenha voz, que ela tenha um rosto, que ela tenha personalidade. Então, que tu seja lembrado, quando aquele processo bater, o jogador for analisar e falar, eita, eu lembro desse caso, eu conversei com o advogado sobre isso aqui. Na época, o que eu conversei? Ah, ele fez um memorial. Então, vamos começar do começo. Vou colocar aqui uma tradução, ligar a tecla SAP, para explicar o que seria cada uma dessas circunstâncias, desses atos que a gente está falando. Despacho. Despachar é o ato de marcar um horário, agendar um horário para que tu possas conversar tanto com o juízo ou então com a assessoria sobre determinado caso. Então, assim, agendar um despacho, você precisa verificar como que funciona. Professor, mas como é que funciona na prática? Sai do professor e entra na ideia do advogado. Eu posso entrar, bater o pé e ser recebido? Veja, tu gosta de ser atendido de uma forma mais calma ou de uma forma mais agressiva? Tu prefere que as pessoas guardem contigo uma questão de um horário disponível para te atender, com uma dilação, com uma facilidade maior, ou tu gosta de ser atendido em 5, 6 minutos? Porque existem circunstâncias excepcionais, que obviamente, diante da urgência, meio que você busca, né, realmente ali uma coisa mais célere. Mas como regra, entender o funcionamento da casa,
para que tu agende um horário, para você ter a disponibilidade de ser ouvido, conversar, poder abordar, é sempre muito melhor. Então, evitar essa via belicosa, né? Claro, tem que ser atendido, tem que ser atendido. Uma coisa é não atendo, outra coisa é atendo, vamos colocar aqui um horário. Isso faz toda a diferença, né? Uma coisa é defender as prerrogativas, outra é querer empurrar a goela abaixo, uma coisa que eventualmente não funciona. Até porque, não se esqueçam, a pessoa que tá ali, que você tá tentando empurrar a todo custo, também é o jogador. E é um ser humano, cara. E é um ser humano. Ser humano é um bicho complicado. Exato. Então, assim, entender como a forma que o jogo é jogado. Então, assim, tem alguns locais, alguns estados, que tu marcas um horário, alguns preferem que seja digital, outros preferem que seja presencial. Tá presente é sempre muito melhor, mas nem sempre é uma possibilidade. Por que não é uma possibilidade? Porque às vezes tu atua fora da sua cidade, e aí chega numa outra cidade, realmente assim, qual que é a dinâmica? Vou dar um exemplo aqui, Goiás e Brasília, né? Goiás e Distrito Federal, perdão. Então, o que acontece? Tem algumas varas que os juízes têm algumas resistências, por exemplo, com o advogado de Brasília, porque é próximo. Isso já aconteceu. Né? Então, assim, não vou poder falar exatamente qual é o local, por uma questão ética, mas enfim. E aí, então, eu lembro que nesse caso, eu liguei para entender como que era a marcação. Obviamente, eu não gostei tanto da ideia, porque eu preferiria que fosse, nem que fosse, sabe, por telefone, para poder conversar, mas se fosse de Brasília, só presencial. Eu fiz um memorial, falei, olha, o ponto de complexidade dessa demanda é sim, assado, e é interessante porque esse caso envolve isso, e tem outro processo. Aí eu comecei a trazer todos os pontos de complexidade da demanda e falei que, de uma forma muito mais resumida, num telefonema eu conseguia resolver. Claro, eu coloco que o primeiro parágrafo, né, dos memoriais. E aí, traduzindo, os memoriais é um resumo da tua tese, um resumo da peça, um resumo da problemática. Não me inventa com um memorial de 5, 10, 15 páginas, é uma coisa super sucinta, né? Não é um tomo, não é um livro, a petição ela existe justamente para isso. O memorial é um resumo. Então, quando eu encaminhei esse memorial, e eu já coloquei assim, olha, o problema vai envolver... Aí eu coloquei, eu acho que era tipo quase 3.000 páginas de documento, e eu queria ter uma oportunidade para que pudesse ter um diálogo rápido, objetivo, para tratar as questões que vão ser abaixo. E eu coloquei assim, vários tópicos. E aí deram, tipo assim, quase 2 páginas de tópicos que eram envoltos ao documento. Mas aí eu colocava ao final, reforçando. Mas um diálogo seria muito mais breve, mais sucinto, para abordar as questões de uma forma exauriente. Então, a assessora me ligou, marcou um horário com o juiz e eu consegui fazer uma coisa que normalmente ele tinha essa resistência com advogados do DF, porque poderiam ir para o estado do Goiás. Né? E se fosse de outros estados, ele recebia. Então, isso foi na pancada? Não foi. Foi no diálogo. Então, assim, entender como é que é a dinâmica do agendamento para despachar. Né? Então, você precisa dialogar com todos os desembargadores de uma turma. Entende como que é o horário. Até porque, imagina o seguinte... Isso não está no regimento interno, né? Então você tem que conversar com o cartório para saber qual é a dinâmica que aquele juiz ou desembargador permite, né? Perfeito, até porque imagina que em certo momento ele precisa estar julgando, ele precisa ler o voto dele na sessão de julgamento. Então adianta se vai fazer um show no dia do julgamento dele? Não dá. Então assim, entender a dinâmica, isso que acaba sendo assim, imprescindível. E assim, eu tenho que despachar todo o processo? Veja, existem processos que tu tens ali, a priori, né, que é sempre importante, assim, logo no primeiro momento, tu tem uma ideia assim, é uma demanda mais simples, não envolve tantas discussões jurídicas, né, e de fato, algumas questões são mais simples, outras são mais complexas. Então, assim, eu costumo dizer que se você tiver que falar demais, é porque você está tentando convencer alguém. Então fica sempre esperto com isso. Né? Se você precisa explicar muitas vezes a mesma coisa, é porque alguma coisa ali realmente não está batendo. Ou então existe uma divergência muito forte, tu quer muito provar o seu lado. Então, essas demandas menores, para você que está começando, ou então para tu que quer treinar, ela passa a ser imprescindível. Eu vou falar, todo mundo fala, nossa, mas como tu tem uma facilidade da fala? Tu consegue desenrolar muito bem e às vezes é difícil de fazer calar a boca, porque fala pra caramba. Mas a bem da verdade é que todo momento que eu tinha oportunidade de falar, eu falava. Então, se tu queres treinar isso, tu acha interessante treinar essa ideia de pensamento, como fazer de uma forma mais objetiva, a gente para despachar, todos os seus processos que tu entende que ali realmente são necessários alguns pontos de esclarecimentos, liga na vara, fala no cartório, pode ser juizado especial, coisas mais simples que às vezes o pessoal ignora, liga, dialoga, conversa. Eu tenho um caso em São Paulo que eu tenho certeza que foi o despacho que virou, porque a sentença, ela é de um brilhantismo, não que não viria, mas ele pegou parte daquela construção da inicial. Sentença cível? Sentença cível. Ele pegou parte daquela construção que estava na exordial, na petição, e aí ele dá uma roupagem daquilo que a gente conversou.
E não tinha precedente sobre essa matéria. E é um assunto muito interessante que envolve seguro e a devolução de valores pagos ao longo do seguro. Entende? Então, assim, foi uma construção teórica muito boa que envolvia falha na prestação de serviço e a consequência disso foi muito massa, porque aquela troca, aquele diálogo com o juízo foi assim, um momento assim, de epifania, que nós dois estávamos conversando, a gente estava falando sobre uma das teses, ele, doutor, mas esse negócio? Eu falei, é assim, doutor, ele, você pediu isso? Eu falei, pedi, tá no pedido da linha tal, ele, você tinha levado nesse viés? E a gente foi conversando, porque o assunto trouxe ali um estalo. Eu vou contar brevemente um efeito desse caso. Imagina que a gente está falando de um médico, que ele tinha um seguro X, e aí o plano não fez uma cobrança na época que devia, mandou para o endereço errado, mandou para o endereço do próprio plano, e não era bem um plano em si, era uma espécie de uma gestão de seguro, uma coisa assim que eu não sei precisar exatamente ali agora com riqueza de detalhes sobre esse contrato. Mas o ponto-chave foi, o plano exigia dele depois... primeiro, imputou uma rescisão unilateral e depois exigia dele um atestado falando que ele não teve nenhuma intercorrência de saúde. Ele tinha que atestar desse médico que ele não tinha tido nenhuma doença ao longo desse período, que tinha essa parcela que foi enviada para o local errado, e aí retomaria essa cobertura. Só que qual foi o ponto? Veja, não foi vendido como um plano, não era plano de saúde, era uma espécie de seguro/previdência, que ninguém falava sobre essa questão de como que era a devolução depois, como que funcionava, era um contrato muito enxuto, e a sacada foi, isso foi durante o período de 2020 a 2022. O que aconteceu nesse período, Léo? Pandemia. Qual médico que estava atuando na linha de frente poderia falar com certeza que não teve nenhum problema de saúde, ou que eventualmente, no caso de algum colateral lá na frente, alguma coisa, né, que posteriormente pudesse descobrir, não tinha origem com a pandemia? Você entende? Então, assim, quando a gente estava conversando, eu tinha colocado essa ideia como um todo, e o juízo, ele me indagava e a gente foi construindo. E foi conversando, e aí em certo ponto, claro, ele não pode, obviamente ele não pode te dar a sentença ou o voto, mas eu percebi que aquele diálogo fez com que houvesse uma dúvida. Ou então realmente que a percepção sobre uma falha, sobre uma arbitrariedade, peraí, realmente me parece que a natureza do contrato já era estranha, a forma, agora, essa declaração, esquisita, né? E aí então a sentença ela veio impecável. Ela veio com a teoria do desvio produtivo, abordando bem. Graças ao despacho. Exatamente. E esse assunto... Mas assim, só pra galera entender, né? Esse despacho você fez entre a audiência de instrução e a sentença, ou nesse caso não precisou ter audiência, foi direto pra sentença? Em que momento você falou assim, cara, eu tenho que ir lá despachar com o juiz? Qual foi a sacada? Cara, ele é professor, ele já tem a sacada, né? É verdade, né? A gente precisa trazer as informações do começo. Então vamos lá. Qual o momento ideal para despachar? Bem, o processo, vamos pensar no processo civil, tá? Tu tens ali algumas fases dele. Vamos começar assim, petição inicial, o juiz recebe, depois ele manda citar, ele manda agendar uma audiência de conciliação, em sendo possível. Se não for frutífero, ou seja, não der certo, a outra parte é chamada para apresentar contestação, que é a defesa. Tu tem mais um momento de fala, quer dizer que quem entra com a ação tem 2 momentos de fala. Pega essa informação que isso aqui é bizu de ouro. E aí depois, se houver necessidade de provas, perícia, depoimento pessoal, testemunha, ele designa uma audiência de instrução. E aí, depois da audiência de instrução, o processo vai concluso, olha essa palavra-chave, concluso, e aí então ela vai para conclusão, para o julgador poder julgar. Certo. Então, assim, nesse caso, foi após a conclusão, porque não teve necessidade de dilação probatória, ou seja, não foram necessárias produção de prova de outros elementos. Não foi necessário, perdão. Então, acabou que ela seguiu direto para o julgamento antecipado da lei, de artigo 355, porque não foi requisitadas as provas, foi requisitadas as provas por mim, direito do consumidor, e a outra parte também não. Então, seguiu direto para o julgamento. Então, o processo foi concluso. Quando está concluso, ele está em linha de julgamento. Ou seja, dali para frente, a qualquer momento pode ser julgado. Então, eu vi o despacho que determinou a conclusão, eu já liguei na vara e falei, preciso despachar com o juiz. E por que é bom saber como que funciona cada vara? Porque dependendo do local, o agendamento só é feito após a conclusão. Isso é interessante, cara. Super interessante. Sobretudo porque a gente tá falando de sentença. Agora, se a gente estiver falando de uma liminar, então ligar a tecla SAP. O Leozinho vai morrer se não for deferida a liminar, o plano de saúde negou, ele tá lá na mesa de cirurgia, vai dar ruim.
você precisa de uma liminar, uma tutela antecipada, alguma coisa assim de maior emergência. Aí tu tem juiz plantonista, que também tu precisa saber qual é o horário de plantão, aqui no DF depois das 19, aí tu liga no plantonista, você consegue despachar com o juiz plantonista, se eventualmente você pedir um liminar, alimentos provisórios, precisa de alguma coisa de maior urgência, você vai, obviamente, ligar no cartório ou ir no cartório, descobrir qual é o procedimento e vai despachar sobre aquela urgência. Aí, nestes casos, aí sim, aquela questão mais imediatista. Olha, eu fiz um pedido liminar. Então, você já explica. Não vai chegar no servidor. Você ligou no cartório. Isso acontece. Você liga lá no cartório e assim, preciso despachar com o juiz, blá, 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 blá. Aquele desespero, loucura. E aí, tu esqueceu do principal. Tu não falou que tem uma liminar, que tem ali uma questão de urgência, vida ou morte. Eu lembro de um caso, esse caso assim, ele aquece o coração, sabe? Foi uma cliente que ela precisava de um procedimento no útero. E dependendo como fosse feito, ela poderia não mais ter a capacidade de ter filhos. Então, E assim, era urgência. muita urgência, muita urgência. E aí a gente conseguiu eliminar, sabe? E foi muito rápido, muito rápido. Eu lembro, o processo, ele estava tramitando na Ceilândia. E aí eu conversei com a juíza, eu fui lá, conversei com a juíza, e ela me atendeu, já, assim, já tava fechando a vara, sabe? Aí eu falei, é uma liminar. Aí a assessora falou assim, é de saúde? A doutora tá sabendo desse caso, entra aqui rapidinho. Olha o lado Que humano, bacana, olha o cara. lado humano. E aí ela pegou e indagou assim, doutor, qual é o caso? Me explica aí rapidinho, porque eu preciso analisar isso aqui com urgência. Eu já li o caso como um todo, então vamos conversar. Aí eu expliquei o caso, ela indagou sobre a documentação, falei, tá tudo anexo. Ela falou assim, então perfeito, eu vou analisar isso aqui, o senhor me dá 15 minutos, o senhor vai sair com essa decisão em mãos. Cara, olha a importância de uma petição bem estruturada, né? Porque numa dessa, se a petição é mal elaborada e o juiz, ele entende o caso e quer deferir, às vezes o juiz vai levar muito mais tempo para estruturar a sentença, a decisão, porque ele não Sim. pode dar qualquer decisão. Exato. Ele precisa estruturar, ele precisa fundamentar para decidir e tal. Se o advogado já facilita a vida do juiz e traz o negócio estruturado, bem fundamentado, com pedido certinho, tal, pedido subsidiário certinho, facilita a vida do juiz. Numa dessa de urgência, acelera ainda mais a situação do próprio cliente. Então, a importância de você ter uma boa técnica de redação é fundamental nessa hora, né, Sem cara? dúvida. Não é e aí a gente precisa separar a comunicação escrita da comunicação verbal. Muitas e muitas vezes você tem advogados que são muito bons na escrita, mas são péssimos na comunicação verbal. Né? Outros o contrário, são muito bons na comunicação verbal, outros, né? Tanto é que as sociedades, né, que o que a galera divide é isso, né? Tem lá um sócio que trabalha mais no escritório digitando, tal, fazendo as peças, e o outro que é mais a cara ali, conversa e tal. Sim. Mas, voltando à questão da importância, né? Se você entrega para o juiz, ali como um garçom, né? Entrega ali a coisa bem estruturada, você não resolve só a vida ali do seu cliente, né? Você ajuda o próprio juiz, que é o cara para quem você está pedindo que resolva esse problema, né? Exato. É por isso que essa questão de conhecer o diálogo, ela é importante. Esse trato, esse bastidor, sem sombra de dúvidas fundamental. Então, assim, despacho em primeira instância. Entender o funcionamento junto ao cartório, saber que após a conclusão é o procedimento mais comum que se faz. E no caso de liminar, antes, obviamente, da decisão sobre liminar, né? Então, protocolou uma ação, tem urgência, já liga no cartório e descobre como que funciona a questão do despacho. Informa da urgência, não esqueça de informar da urgência. Marque um horário e tente ser o mais breve, mais rápido possível, para você ter essa possibilidade de acesso com o juízo e efetivamente acabar atingindo sua finalidade. É uma coisa assim que pergunta bastante também, ô Léo. E se só tiver o assessor? Boa. Veja, assim, entendam, gente, o juízo, como um todo, vamos tirar a figura do indivíduo, juiz ou juíza. Vamos pensar assim, o juízo, ele tem que respeitar várias regras, entre elas as prerrogativas da advocacia, e receber os advogados, claro. Às vezes, a gente tem aquela questão de, mas eu preciso tratar com o juiz, eu preciso tratar com o juiz, com a juíza, eu preciso tratar com fulano. Tudo bem, eu entendo, 100%. Inclusive, é seu direito. Mas existem algumas situações que você precisa ser ouvido. E nestes casos, não é uma regra, mas nestes casos, diante da circunstância, é importante que sua voz chegue. Então, já aconteceu várias vezes de eu conversar com o assessor, e eu tava conversando com o assessor, e ele pegar e falar assim, não, beleza,
entendi o problema, vou passar pro desembargador. Já aconteceu, aqui no DF, do assessor me ligar, porque ele passou pro desembargador e o desembargador me chamar pra conversar. Olha que bacana. Você entende? Então, assim, não é efetivo? Você entende? Às vezes, não é que seja uma vaidade, mas a gente quer que a nossa voz chegue, a voz do cliente, que confiou em ti, para a pessoa que efetivamente vai assinar aquilo. Mas não deve ser uma regra, você sempre ser ouvido por assessoria, enfim. Mas, às vezes, é um diretor de gabinete Cara, que consegue te levar a informação ou te abrir a porta. não, e não só isso, né? Se a gente diminuir um pouquinho o ego, a gente vai entender que o assessor são os ouvidos do juiz, né? Sim. O assessor acaba se tornando ali o meio de campo para chegar até o juiz ou desembargador. Sim. Se você, por raiva, né, ou por um ego inflamado, você se chateia com essa situação, é muito pior. Porque como é que esse assessor vai levar esse seu temperamento até o juiz, né? Exato. Por outro lado, se você mantém ali a mesma educação, o nível intelectual, a conversa, a comunicação em uma boa relação, o cara pode até compreender ainda mais a sua situação, se dedicar mais àquela sua situação e quem sabe ali, ele que vai acabar elaborando muita coisa, ele acaba levando ao desembargador o seu próprio sentimento, o seu próprio desejo. Isso já aconteceu comigo também, né? De eu querer falar com o juiz, mas quem aparece lá para conversar comigo é a assessora. Sim. Então, assim, cara, mantenha a mesma postura. Paciência, o juiz não atendeu. E naquele momento você tem que lembrar que não é sobre você. É sobre o seu cliente, sobre o seu cliente. Sim. É sobre isso. O detalhe você tá ali pelo quê? Não é pela sua imagem, pela sua reputação, não, porque eu sou o doutor fulano de tal. Não, cara. É pela cliente, é pelo cliente, é pelo resultado que você tá ali. Em um outro momento, você pode questionar essa prerrogativa, enfim, né? Você pode discutir ali o artigo 7º do estatuto, né? Sim. Enfim. Mas antes disso, resolva primeiro o problema do cliente. Sim. Esse é o principal, né? Exato. Agora, vou dar uma outra situação real, tá? Esse caso também é um caso muito emblemático na minha carreira, não por questão de honorário, enfim, mas é um caso emblemático pela forma como se deu. E eu nunca vou esquecer isso, realmente. Eu cheguei a trabalhar muitos anos com questão de concurso público, que é o primeiro escritório que eu trabalhei e trabalhava com isso, né? E aí eu tenho expertise sobre a matéria por conta da experiência. E esse caso foi o seguinte, o camarada, ele passou num concurso do bombeiro, e tinha um limite de idade, né? O limite de idade já era o novo entendimento, que é na data da inscrição no concurso, eu vou verificar a idade do cara. No primeiro dia da inscrição do concurso, o momento que ele fez, ele também completava anos. Então, exatamente naquele dia, ele superava a idade. Então, ele fazia 29 no dia da abertura do concurso, que tinha sido adiado. Então a inscrição já tinha sido adiada. Se fosse no tempo anterior, ele tinha aptidão. Logo em seguida não foi. E aí então ele passou tanto para oficial quanto para combatente. E aí nós entramos com a ação. Na primeira instância a gente perdeu. Na segunda instância, eu lembro que antes do julgamento, eu conversei com os outros desembargadores e eu queria trazer uma técnica chamada de distinguishing, que é o quê? Embora seja constitucional, embora haja previsão no edital, esse caso ele é tão atípico que para eu negar, eu precisaria inclusive verificar qual foi a data do horário do nascimento dele. Se eu quisesse, por exemplo, assim, foi uma das coisas que a gente fez. Assim, ele é tão atípico que me diz que 365 pode. 365 não pode, mas 364 pode. Então, a aptidão dele, ela deixava de existir em razão de 24 horas. E qual é o fundamento legal que você que você impede numa pessoa em razão da idade? É em razão do cargo, da disponibilidade física, da exigência. E então, o Corpo de Bombeiros, né, é uma questão militar. E neste caso... Detalhe, né, gente? Um dia. Será que faz tanta diferença para um cara que tem a experiência, para um cara que passou em 2 provas, inclusive que exige atividade física, né, que é o TAF e tal? Mas aí você tem que lembrar que a administração cabe cumprir o que tá na lei. Não, tudo bem. Eu tô questionando a questão do mérito em si, não da questão da legalidade. Exato. E aí, assim, se você pega a estrita legalidade, você realmente não consegue realmente resolver essa questão. Então, eu lembro que eu conversei com o assessor e aí, nesse momento, era um juiz designado. E aí eu conversei com o assessor tava meio relutante, ele já tinha uma posição e neste momento, o juiz, ele tava ali perto, ele ouviu e ele pegou e saiu e falou assim, peraí, vamos conversar sobre esse caso. Eu tinha agendado,
com o magistrado. O magistrado estava ocupado. Aí o próprio magistrado pediu para conversar inicialmente com o assessor de gabinete e logo em seguida ele saiu e falou assim: vem cá, esse caso aí eu não concordo com você não. E falou na minha frente, não concordava com o assessor. Não concordo com você. E aí o voto dele é sensacional. Eu tô tentando lembrar qual ministro que ele invoca, porque a frase dele é o seguinte: ele diz que há excepcionalidades na lei, perdão, há excepcionalidades tão fáticas, tão surreais, tão atípicas, que a aplicação da lei implica uma injustiça. Hum. Olha que interessante isso. A aplicação da lei é uma injustiça. E se lembra aquele julgamento que uma grávida voltou a ter direito a fazer o TAF, porque na época ela não podia em razão da gravidez. Eu tinha que achar esse E aí a decisão do ministro do STF foi justamente falar assim, ó, a mulher como o único ser humano capaz de dar à luz, ela merece um tratamento diferente nesse sentido. E de tal maneira que a jurisprudência foi modificada para dizer assim, ó, se você perde o TAF, a única possibilidade de você conseguir uma nova data para fazer o TAF se você for grávida. Sim. Bem atípico, né? Exato. Dos casos gerais. Ok, a fala é do ministro Eros Grau, e aí, assim, ele diz assim, no livro dele, Ensaio de Discurso sobre a Interpretação e Aplicação do Direito. Há situações nas quais o cumprimento de determinada norma, dada a excepcionalidade do suporte fático, encontra-se na sua desaplicação. Open, velho. Onde que eu achei isso? No meu Instagram, porque eu postei isso lá, porque essa foi sensacional. Esse julgado, ele é muito interessante. E como que foi feita isso aqui, essa construção? Veja, fiz os memoriais, então tinha feito um relato do caso, falei sobre excepcionalidade, falei sobre a questão de horário, de idade, de capacidade, de fundamento constitucional, tudo. Marquei um horário, o próprio juiz designado, ele tinha falado para iniciar, porque ele tinha visto esse caso. Então, olha só a estratégia aqui. Marquei, ele recebeu os memoriais na data do agendamento, ele viu o memorial super enxuto, e aí eu já trazia essa questão da distinção, que é a técnica de distinguishing, que isso também no curso de processo a gente ensina sobre como diferenciar e como usar essas técnicas, e aí basicamente explicando a diferença de toda a jurisprudência com aquele caso, e depois ele chamou na chincha a responsabilidade para ele, Léo, foi assim, sensacional. Foi sensacional, porque a procuradoria não acreditava naquilo ali, mas assim, é excepcionalíssimo. E aí foi um caso que a gente conseguiu atingir a finalidade. Show de bola, cara. E como foi feito? Nesse espaço. Marquei, descobri como funcionava, marquei, já enviei memoriais. Na época, quando fui falar, já tinha todo o escopo, todo o resumo sobre o caso. E aí, então, já tinha despertado a intenção, já tinha, o interesse. E aí deu certo. Então, ó, de primeira instância, aquele bizu. Qual o momento? Então, normalmente, liminar. Se tem uma questão, uma decisão, alguma coisa que precisa também, alguma intercorrência ao longo do processo, é importante que tu despache, liga no cartório, descobre o procedimento. Descobre por quê? Porque tu não precisa saber de todos os cantos. Claro, depois com a prática vai ficar comum, é automático. Fácil. Mas quem não pergunta não sabe. É simples assim. E tu não precisa partir do pressuposto que sabe todo mundo, sabe? As pessoas aprendem perguntando. E é assim que funciona. Tá? Não fique com vergonha de perguntar. Liga no cartório, pergunta o procedimento, descobre, marca, vá. Se eventualmente é uma questão de maior complexidade, faça um memorial e vá. Porque daí já tem o resumo, antes de te atender, ele já dá uma lida rapidinho, ele entende um problema, tu consegue conversar e dialogar de uma forma mais simples. Segunda instância, descubra também como fazer o agendamento. Lembre-se, na segunda instância, então quando a gente está falando de tribunal, a coisa muda um pouquinho de figura. Tu tem ali um desembargador relator, você tem ali os vogais, né? Então, o revisor e o segundo vogal. Então, você tem 3 desembargadores que vão participar ali daquele momento, podendo chegar até 5, se houver, eventualmente, não tiver unanimidade, né? Tiver ali divergência entre eles. Então, com quais você precisa despachar? Com o relator e logo em seguida também despache com os demais. Que é uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem, de fazer memorial e não entregar para o primeiro vogal e segundo vogal. Então, assim, você perde a oportunidade que tem mais 2 pessoas ali ao seu lado. Não adianta só um voto, né, cara? Exato, exatamente, tu puxa a divergência. E olha, é um ledo engano quem acha que sempre vai ser com o relator, ou seja, que todas as vezes, todos os embargadores vão seguir com o relator, né? Então, ó, despacho com todos eles, memoriais para todos eles. Neste caso, em tribunal, quando é um tribunal da minha localidade, eu gosto de entregar presencialmente. Por quê? Porque daí vem o próximo passo da estratégia, que são as sustentações orais. Eu sei que a gente vai ter um podcast só para falar disso, e assim, acaba que a sustentação oral, ela tem um roteiro, ela tem uma forma, mas, enfim, hoje estou falando pra caramba, né?
Léo, é porque é um assunto que eu adoro, particularmente. Mas me diz aí, você. Depois eu vou falar também da experiência com os tribunais superiores. Me fala um pouquinho sobre. E o Dudu, daqui a pouco ele vai também comentar um pouco sobre a sustentação oral na área criminal. Mas tu chegava a fazer sustentação oral, despacho? Conta um pouquinho aí pra gente dessa experiência que tu fez. Segunda instância? Primeira instância não vai ter sustentação. Aham. Cara, na segunda instância eu fiz no STJ e fiz no TJ do Tocantins. Aliás, fizemos uma no TJDF também, lembra? Só vou dar um pause aqui que meu coração quase parou com o professor de processo civil, tá? STJ não é segunda instância. Não, não é. Não, mas eu sei. Tô brincando, Eu tô sei. sacaneando. Vamos lá, né? O que eu quero dizer assim, que eu já fiz na segunda instância no TJ Tocantins e DF, Sim, e Tribunal Superior, o único que eu fiz foi o STJ, sim. né? E são diferentes, cara. São diferentes, bem diferentes. Lá no Tocantins, por exemplo, existe no próprio regimento do tribunal a possibilidade de você levar memoriais. Uhum. Claro, facultativo e tal, né? A grande sacada que eu fiz foi 3, 4 dias antes, eu acho. Eu fui no gabinete dos 3 desembargadores, principalmente da relatora, e entreguei. Só que eu não fui para sustentação. Em uma delas eu não fui à sustentação. Uhum. E o legal foi que deu certo, velho. Essa deu certo. Porque o recurso que eu tava pedindo era uma apelação a respeito de uma improbidade. Uhum. Conheço, E. cara. E o legal foi que das 3 que eu fui, né? Dois manteram a sentença, mas um abriu a divergência. Uhum. Aí no que abriu a divergência, tava valendo, né? E como eu não tinha condições de ir lá no dia da sustentação oral, que você não recebe uma intimação bonitinha falando que vai ter a sustentação oral, né? Eles divulgam lá a data, assim, algumas semanas antes do dia do julgamento. Se der sorte, o julgamento vai acontecer. Se der tempo, sabe? É mais ou menos assim. Por isso que eu falei, eu já tinha um outro compromisso, eu não ia arriscar. Mas ter ido conversar com os assessores e um desembargador me recebeu, valeu a pena. Porque aí eu consegui abrir uma divergência, né? Agora, detalhe importante. O que eu fiz nos memoriais que eu entreguei? Cara, eu fiz tópicos. Eu acho que eu fiz 3 tópicos, Uhum. que eram os 3 principais que eu queria realmente que houvesse uma modificação na sentença. E dentro de cada tópico, eu fiz apenas um parágrafo introdutório e ressaltei 2, 3 pontos que era o que eu queria que eles analisassem. Porque você pensa, chega lá no desembargador, são 2.000 páginas. Até ele entender realmente, compreender o que você, advogado, está querendo, leva muito tempo. Sim. Então, os memoriais, maneira bem desenhadinha, cara, fez toda a diferença. Já pro STJ foi diferente. O STJ, eu não consegui despachar. Não consegui mesmo. E eu senti falta. Fez muita falta. E aí, quando eu cheguei para sustentação, foi 2 vezes lá no STJ. E no STJ foi legal porque quem estava sustentando antes de mim foi um advogado muito conhecido, advogado até na época, o senador Aécio Neves. Só que o advogado, cara, conversava com uns ministros, assim, tipo, da festa do final de semana, do jantar na casa de não sei quem final de semana, isso durante a sustentação, sabe? Uhum. O cara fazendo referência. Os outros advogados, assim como eu, estavam sentados lá, tal, olhando, falando assim, caraca, velho, aquilo ali é papo de advogado, aquilo ali é uma sustentação oral ou aquilo ali é papo de amigos, né? Uhum. E eu fui ficando na minha. Na hora que eu cheguei para sustentar, a desembargadora virou para mim e falou assim, doutor, o senhor dispõe da palavra, o senhor fica à vontade. Falei. A desembargadora, a ministra relatora, ela pegou e falou assim, doutor, o senhor levantou um ponto que eu não tinha feito menção no relatório. E aí, se eu não faço menção a esse ponto aqui no relatório, depois o senhor vai me acusar nos embargos declaratórios. A sessão acabou ali, velho. Ela pediu um novo prazo para marcar um novo julgamento, parará. Essa é a grande vantagem de você fazer uma sustentação e abordar tudo e você despertar até o relator que eu não tinha visto detalhe, né, cara? Sim. E aí tem a questão de oratória, eloquência. Toda. Mas, postura. claro, a STJ é Cara, totalmente diferente. E não é só postura, não, sabe? Eu acho que envolve tudo. Por exemplo, cadência da voz. Sim. Quando você faz cursos de oratória, você entende a importância de cadência.
Porque quando você fala, você precisa falar muito, durante muito tempo, sem nenhum recurso visual, sem nada. Você só tem como ferramenta a sua voz. E se você mantém de maneira contínua aquela cadência, aquela tonalidade, vai ficando enjoativo, cara. Sabe, são seres humanos ali do outro lado, depois do almoço, né? Na maioria das Nossa, vezes. Tribunal do Júri. Cara, exato. Então você precisa saber fazer a modulação da voz. Então, entender sobre cadência, envolver sobre dar ênfase num determinado ponto que você quer, faz muita diferença. Retomando. Sim, cara. Do nada eu brotei. Do nada eu apareço na balada. Aqui. Tô invisível. Ô, do invisível. E aí, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Beleza, com aí, vocês. seja bem-vindo. A gente tava Muito falando obrigado. de sustentação oral e despacho memoriais. E aí, então... Não, peraí. Você não vai comentar o cabelo dele, não, cara? Tá bonitinho, olha lá. É, banho Tá faz diferente. super bem, né, velho? Eu acho que o cara, quando Cara, foi quase um dia de princesa. Cortei o cabelo, fiz a barba. Por cortei as isso unhas. ele atrasou, cara. Por faz isso. todo sentido. É isso, Netinho. Obrigado por devolvê-lo. Agora, geração dos anos 80, 90, sabe? Aí, dia de princesa. Tá aí. Então, sustentação oral, despacho. Sim, a gente conversando um pouquinho, eu ia retomar a ideia do Léo, que ele falou de despachar e tal, até para dar um passo para trás, porque é o seguinte, um dos nossos ex-alunos, ele teve uma experiência de marcar para despachar com o desembargador. Só que o que ele fez? Ele pegou, montou a sustentação oral e fez uma sustentação oral durante o despacho. Ah, cara, essa eu quero ouvir. Fala E aí, o que acontece? Então, Ó, parece que o Dudu já sabe da história. mas o que Não, não acontece? sei, eu só fiquei imaginando. É ele. porque, exato, Ele mas... se empolgou? Não, eu acho que a ideia foi assim, ele tomou uma cortada e ele ficou muito chateado. O efeito nele foi ruim. Mas assim, o que acontece? É que a gente fala tanto e esquece, às vezes, dessa questão que, pô, se a pessoa Que é não tem óbvio. prática, é porque a gente fica pensando, é óbvio. Mas é óbvio pra quem? É óbvio pra quem tem prática há pra quem tanto sabe. tempo. Exato. Então, assim, dá uma diferença sobre a sustentação oral e o despacho. Imagina que o despacho é uma conversa. Bate-papo mesmo. É literalmente um bate-papo. E essa situação aconteceu no Tribunal de Justiça do Goiás. E lá, eles ainda são mais receptivos ainda. Goiano, né, cara? Cara, mas o Goiânia é gente boa. Muito. Então, assim, ele realmente o desembargador se despiu daquela questão da formalidade e ele queria uma conversa mais objetiva. E aí, quando esse camarada começou a falar, ele já deu uma conta: não, você tá confundindo, meio que mandou ele ficar quieto. Caramba. Claro, não era legal fazer isso, né? Talvez assim, até pra entender a questão do nervosismo, a pessoa não tem essa prática. Então assim, pra todo mundo que tá em casa, entenda, despachar, como a gente tá falando, é uma conversa, é um diálogo. É de chegar e realmente falar, olha, tem uma urgência, tem assim assado, o problema é esse. Doutor, tu peço até desculpa aqui a questão do tempo, mas olha só, o problema é esse aqui. É uma coisa mais diálogo. Agora, sustentação oral não. Sustentação oral tem forma, tem ali toda uma formalidade. Então, quando tu vais no local, tu vai vestir ali aquela becazinha, né? Nunca vestiu? Se tiver oportunidade, veste antes. Você vai ver que tem uma certa dificuldadezinha aqui pra acertar as mãos, às vezes. Acontece muito de ver alguns colegas. Então, se tu tá vendo um colega, isso eu faço sempre. Tá vendo um colega com dificuldade pra vestir, vai lá e ajuda ele. Não, sabe? Já tem um nervosismo daquele momento e tal. E aí, não. Lá é cumprimento o relator, cumprimento o presidente, expõe ali uma questão concatenada, dispensa o relatório, né? O desembargador pergunta se tu dispensa o relatório. Eu tava num julgamento, eu contei isso pra vocês lá no dia. Pra mim, foi. Foi fogo. Foi o primeiro ainda. E assim, não aparentava ser um jovem advogado, mas foi muito engraçado pela situação. Que a desembargadora perguntou assim, dispensa um relatório? Aí ele virou e falou assim, não, doutor, não dispenso não. Aí acho que a desembargadora pegou. Fazia tanto tempo que ela não ouvia Ela deve isso. ter ficado pé da vida, né, Não, velho? foi muito engraçado, porque ela virou e falou assim: na verdade, essa pergunta é meio que pro forma, assim. Sim. A gente não lê o relatório porque parte do pressuposto que você conhece o processo. Total. Então, doutor, assim, é comum que todo mundo dispense o relatório. E eu já vou deixar claro para todo mundo que estiver aqui que a gente não vai ler nenhum relatório de nenhum processo. E tava cheio. E aí eu, assim. Ela ficou com medo, pô. Não, eu Já entendo. pensou se ela precisasse ler o relatório de todos os outros? Exato. É engraçado, porque assim, a gente já conhece. Mas você entende que o efeito disso, no cara que acabar de sustentar, Sim. acabou. Acabou. E sabe por que disso, Léo? Porque ele não assistiu nenhum julgamento antes. Eu tenho certeza que ele não assistiu nenhum caso. Porque se ele tivesse assistido, ele ia ver que é uma praxe dispensar o relatório.
Por quê? Porque quando tu vai fazer a sua sustentação oral, esse também está no curso de processo, no curso sobre a sustentação e a oratória, a gente faz um relato do fato, porque senão fica gato, cachorro, frio escuro, morreu. O quê? Hã? Você vai explicar que o caso versa sobre isso, aquilo outro, que tem uma circunstância XYZ, e aí então tu traz uma introdução e depois tu traz a tese. É natural fazer isso. Total. Né? Então, assim, meio que já tá na sua sustentação oral. Você já tá no falando aí tempo. de uma chamada, né? Que acaba tirando ali o raciocínio, né? Sim. Total. Perguntar aqui pro Dudu. O que vocês. Que você acha? O que você achou, né, daquele comentário do ministro Marco Aurélio de Mello que foi chamar a atenção da advogada? Que ela, durante a sustentação no STF, ficou falando. Por 2 ocasiões ela falou vocês, né? E aí o ministro Marco Aurélio de Mello parou a sustentação dela e corrigiu ela para obedecer à liturgia, né, do STF, né, ministros, senhores, excelências e não vocês. Com certeza ali ela perdeu um pouquinho do raciocínio, digamos assim, né, mas qual a opinião de vocês a respeito disso tudo? Cara, eu não sei se eu quero dar minha opinião. Eu tenho medo de ser preso. Não, mas falando sério. Eu vi um outro post, um dia desse, de uma advogada fazendo uma sustentação por videoconferência, e o desembargador relator fala para ela: dispensa o relatório? A resposta dela: tá de boa. Pode dispensar. Aí ela: quer dizer, excelência, dispenso. A habitualidade do que ela fala, né? E eu lembro, acho que quem é que falava isso? Eu não sei se era Nietzsche, mas ele dizia que cada ciência tem a sua própria forma de se manifestar. E que a pessoa que ela muito se debruça sobre aquela ciência, ela incorpora no seu vocabulário palavras que são típicas daquele ramo. Então, quando ela vai se expressar, ela vai se exteriorizar, ela acaba trazendo aquelas palavras que já são do cotidiano dela. E só é do cotidiano porque ela se debruçou muito sobre aquela ciência. Particularmente, eu acho que houve sim a quebra da liturgia, mas penso que foi exagerada a intervenção do ministro, sabe? Ainda mais da segunda vez. Que ele fizesse da primeira e tudo, mas da segunda eu particularmente entendo que foi exagerado. Mas nunca aconteceu comigo, num tribunal, fazer um negócio desse. O máximo que já aconteceu comigo é em sustentação de tribunal do júri, eu não chamar os jurados de excelência, chamar de vocês. Mas aí é uma questão de eu já comecei a sustentar e eventualmente eu trago uma proximidade entre mim e os jurados, porque o você ele aproxima, o excelência ele pode afastar. Mas ainda assim, entendendo qual o ambiente do plenário. Como que está o ambiente do plenário do júri? Como é que foi que o promotor se referiu primeiro? Porque nesse júri em específico, o promotor já tinha chamado os jurados de vocês. Então, bom, ele não vai poder fazer uma parte, porque eu estou chamando os jurados de vocês, porque ele mesmo já falou. Então, mas de toda forma, cara, precisa de uma cautela. Porque eu acho que o pior do que tudo não é a vergonha eternizada que tem, porque não vão deixar esse vídeo morrer. A figurinha que fizeram do Marco Aurélio com os braços abertos e falando, cadê a liturgia? Não é isso. O maior problema foi que, com certeza, ela ficou desestabilizada emocionalmente na hora que ela estava sustentando. E o mal prejudicado, o cliente. Eu vou até advogar em prol da colega, porque é o seguinte, ela também é professora. Claro, vamos lá. Nós temos uma habitualidade de ligar a chave e eventualmente se desvencilhar daquele vocábulo mais formal. Concordo. É normal, né? É normal. Mas às vezes, tu tá imerso numa forma tão profunda e da questão da figura do professor que tu sempre se recorda sobre a ideia de que uma ideia boa só é boa se ela for compreendida. Então, em sala de aula, não adianta utilizar um vocábulo XYZ se ela não é compreendida. E às vezes, o que ela faz em sala é justamente trazer de uma forma mais informal para que a ideia dela seja recepcionada. Então, a questão do vocês saiu ali por conta dessa habitualidade de lidar com pessoa, de um diálogo mais leve. Eu não sei se de fato o resultado do julgamento veio a ser prejudicial do que ela estava defendendo. Mas quando a colega foi interrompida, sem sombra de dúvidas, dá uma quebrada. E outra, como ser humano, é difícil você ouvir aquilo ali, ficando constrangido e eventualmente não querer dar uma retrucada. Claro, eu entendo que existe uma liturgia, sim.
né? Eu também entendo o lado dela. E esse caso do de boa, eu acho que, se for o mesmo que eu tô pensando, o desembargador ri e continua. Sim, o desembargador, ele dá sequência porque ele ainda fala assim, o de boa é uma expressão usada entre os jovens, né, pra dizer que tá tudo tranquilo. Ele entra. É muito bom esse vídeo, ele velho. entra, é sensacional. Então, assim, ficou leve. Sabe, uma discussão que vai, que segue. Então, assim, eu acho que realmente tinha que tomar uma certa cautela, mas também que não fosse apta a interromper o voto. Poderia ser que, em certo momento, até o ministro, ao fim do voto, falou assim, olha, doutor, Concordo com você. ah, Só toma cuidado. toma cuidado, assim, dentro dessa corte, a Suprema Corte, nós nos tratamos como vossas excelências, assim como vossa excelência da tribuna, as excelências que lhe ouvem estão aqui e tal. Então existe uma tratativa, existe uma liturgia, mas muito obrigado, enfim. Cara, porque assim, ó, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem a hora que quando você começa, todos nós começamos assim um pouco marcha lenta, digamos assim. Sim. E aí, numa técnica para você controlar ali os nervos, raciocínio, você tem aqueles cumprimentos, Sim. você tem aquelas palavras, né, introdutórias, de apresentação e tudo mais. Quando você sente que você engatou naquilo que você queria, que você apertou o play, cara, é como se você sentisse assim, ninguém me segura agora, né? Sim. E no meio do caminho alguém vai lá e corta o seu raciocínio, ainda mais chamando a atenção, né? Mexendo de certa forma com o seu ego, desestrutura, né, cara? Desestrutura. Sim. Então, concordo contigo. Acho que naquele momento poderia sim ter deixado pro final, deixar concluir o raciocínio. Afinal de contas, eles não foram ofendidos, né? Na boa. Cara, eu acho que seria até mais elegante, sabe? Deixar Sim. pro final. Eu acharia mais justo. Eu lembro uma vez que eu tava sustentando, a primeira sustentação oral da minha vida. A primeira a gente nunca esquece, né? As demais, às vezes, caem no esquecimento, ainda mais quando você vai fazendo com habitualidade. Mas a primeira eu não esqueci, cara. Primeiro, eu tinha ido antes pra ver como é que os advogados se portavam, né, na sustentação oral. Fiz uma Cara, boa análise. dica isso aí, né? Claro. Merece Cara, um isso é corte. essencial. Merece um Corte. corte. Você merece um corte. Vai, manda boa Vai, então. manda Vamos, boa. Vamos pegar aqui um corte. Não, Eduardo, vou fazer a pergunta. Eduardo, a dica fundamental pra quem quer fazer uma boa sustentação oral. Cara, primeiro de tudo, né? Ir um dia antes, ou uma sessão anterior, e ver como os advogados se portam, como os magistrados se portam, pra você saber pelo menos onde colocar a mão lá na hora da sustentação oral, né? Se dentro do bolso, do lado de fora, se em cima do púlpito, mas pra você ter o mínimo de comportamento dentro da sustentação oral, você precisa ter visto antes acontecer. E, cara, acontece toda semana. E aí, eu fui, mas não adiantou muito, né? Não adiantou muito, porque eu passei vergonha do mesmo jeito. E aí, Os bastidores. cara, mas você fez sua não, tarefa de casa. o problema não foi a sustentação oral, foi o pós, cara. Ah, Porque no pós, o que eu percebi? Os advogados, eles pegam a toga, vestem a toga, vão pra lá, cumprimentam todos os desembargadores, depois eles fazem a sustentação oral, começando pelos fatos, adentrando no direito e ao final o pedido. Quer dizer, é como se ele falasse o que ele quer dentro do recurso. É como se ele explanasse cara, como é que eu vou usar isso aí? Na poesia a gente faz... a gente faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso não. Quando você proclama uma poesia, não é proclama o verbo. Declamar. Você declama a sua petição ali para os desembargadores. E eu terminei. Cara, sensacional. Foi muito bom. Era Ainda mais isso pra que eu primeira queria. vez. É isso que eu queria. Aí já imagino qual foi o erro, já. Não, Já imagino. eu fiquei, porque eu também percebi que os advogados ficavam em pé até o final do julgamento na frente do púlpito esperando que Eles debaterem. eles debateriam o desembargador declarar o voto e encerrar aquele julgamento do processo. Eu lembro que eu fiquei em pé ali também. Segurei a esperando. onda. Só que um desembargador começou a falar, porque o fato não me parece que aconteceu exatamente como descrito pelo doutor, porque isso e tal, aquilo. E aí eu falei, mas excelência? E aí o presidente só olhou pra mim e falou assim, doutor, o senhor já teve sua oportunidade. Agora não é sua vez de falar. Perdão, excelência. Meninice, né? Não, mas Meninice. acontece. Porque eu Acontece. poderia ter intervido de duas formas. A primeira, pela ordem. Pela ordem. Porque aí uma questão que tá ligada a direito, ou pelos fatos. Sim. Onde Pela eu ordem ia dos explicar fatos, uma sim. questão dos fatos. Sim. Agora, a faculdade não tinha me ensinado isso, não. Agora, com certeza o nosso curso vai. Até porque assim, não, isso é verdade. Quando você consegue intervir na sustentação oral, pós-sustentação oral,
Porque às vezes as pessoas acham, mas você não pode falar nada. Não, opa, calma. Não é assim. Se tiver uma questão ali de ordem, onde, por exemplo, há uma confusão de fato, onde há uma questão ali, um erro material, se tu não esclarece, na verdade, só tá até postergando. uma questão de ordem pública, né, cara? Exatamente. Se parar pra pensar. E já aconteceu já, viu? Não é a primeira vez que o Eduardo já teve isso, eu já tive alguns também. Inclusive, um dos embargadores estava lendo um voto de um caso que não era o meu. Olha que beleza, cara. Muito bom, hein? Muito bom essa. Muito bom. Esse caso eu não vou acompanhar o relator, não, porque. Excelência, pela ordem. Só a fim de conferência. Não, o senhor não tem a palavra. É porque me parece que o senhor está errando o caso. Não é um número tal de pauta. Eu falei assim, doutor, verifica a parte, é um número tal, o assunto é esse. Tá vendo? É por isso que você tem que estar muito atento, cara. Porque eles separam lá, sei lá. Desculpa e seguiu o relatório. Eles separam lá 5, 7 julgamentos numa tarde, às vezes até mais, né? Sim. Porque muitos advogados acabam não indo e aí dispensa relatório, aquela coisa toda, e acompanha o relator, né? E numa dessa, cara, você deixa o seu cliente prejudicado porque o cara simplesmente tá julgando outro caso. E você acompanha o relator, mas é relator de qual caso? Eu já vi isso também já acontecer na prática. Sim. E aconteceu num dia que eu estava lá, não era processo meu, era de outro advogado, que inclusive estava lá. Só depois ele se tocou que não, tinha coisa que não estava batendo, sacou? Mas na hora ele não disse nada. Mas o advogado tava em Nárnia, né? Porque... Total. Mas às vezes é isso, é a questão. O conhecimento te empodera. O conhecimento é uma grande porta, né? Assim, o que tu vês às vezes é um advogado e ele dialoga com os desembargadores e tu acha super estranho. Então, como assim acha estranho? Porque às vezes foi uma oportunidade que os embargadores querem esclarecer uma questão com o advogado que tá na tribuna. Então, essa daqui é uma dica também. Tu não me vai pra tribuna pra fazer uma sustentação engessado, só com aquilo ali, com o seu discurso, sem conhecer o processo. Porque eu já vi várias vezes o embargador perguntar uma coisa pro advogado e ele não sabe responder. E aí, enfim, a sua máscara cai. Cara, quando você falou esse tema do podcast, eu falei assim, cara, primeira dica, estuda, estuda, estuda. Mas eu falei, não é óbvio demais, vou falar isso não. Mas acontece. Mas o óbvio precisa ser dito, né, cara? Não, e assim, pelo amor de Deus, você não precisa gravar exatamente cada letra do que você escreveu no memorial pra você sustentar. Sim. Grava a ideia central, cara. E replica isso falando e não lendo. Tu viu? A gente fez inclusive aqui, lembra que eu passei a ideia Eu não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso, mas a ideia de ficar lendo a sustentação Não, ainda não. Não, pode. Ainda não. Você quer mais um corte? Quer mais um corte? Corte. Tá querendão aqui pro mais um corte. Mais um corte, Dudu. Então vamos lá fazer mais um corte. Henrique, já grava o tempo, Henrique. Extremamente tão natural Máximo quanto a luz do por dia. favor. Igual. Não, mas aí vocês estão me zoando. Eu vou embora, eu volto semana que vem. Ao contrário, você é o único que tá sendo privilegiado aqui, que tá tendo um corte. Então vamos lá, super natural. Viu? A gente faz assim. Com vocês, mais uma dica do professor e advogado Eduardo Farias. Vamos lá. Cara, isso vai pra sustentação oral. Eu vou comprar a ideia de vocês. Então vamos lá, Dudu. Explica aí então essa questão de ler, preparação. Vai, preparação. Tu acha que tua opinião sobre essa estrutura? Ler, internalizar a ideia, construir tópicos. Diz aí o teu bizu. Eu acho particularmente o que eu faço. E que me parece que seja o melhor caminho, mas, claro, pode ser que em outros momentos ou outros advogados tenham também ideias que sejam muito boas, né? Sem falsa modéstia. Mas você fez a peça do recurso. Ou alguém fez e você leu. Porque às vezes você pode ser contratado para você sustentar. Sim. Ou até outro advogado fez dentro do seu escritório e você que vai sustentar. Sim. Então você vai ler essa peça. Depois você construiu os memoriais, mandou para o desembargador, despachou com ele. Lá no dia da sustentação oral, você já não precisa mais disso. Não é possível. Você já sabe do que trata o recurso, do que trata o processo. Tópicos. Só tópicos. Você não precisa mais do que isso. E aí eu acho até interessante a construção do tópico enumerada. E aí o óbvio mesmo. 1. Cumprimentos. 2. Fatos. No fato, você precisa relatar algo que seja importante? Bota 2.1, 2.2, 2.3. Quando você construir aquilo dali, depois você dá umas 2, 3 olhadas antes da sustentação. Quando você for para a sustentação, leva como muleta. Mas você vai lembrar da ordem do que você escreveu. Porque foi você quem escreveu. Cara, pra mim... Confia, né, cara? Cara, é um TCC, velho. Os alunos ficam com muito medo de TCC, prova oral, mas se você for parar pra pensar, a vida, ela é uma prova o tempo inteiro.
Sim. E a maioria das vezes é uma prova oral. Quando o cliente pergunta qual o crime, ou pergunta qual a medida jurídica a ser tomada, ou pergunta se ele tem direito ou não àquilo dali, aquela pretensão dele, nada mais é do que uma prova oral. Quando você está com os desembargadores, outra prova oral. E com um detalhe, né? Com os desembargadores, o nível do debate, ele tende, né, a aumentar. Porque um dia desse, um advogado foi fazer uma sustentação aí, e ele falando sobre Fish and Expedition, né? Que veio realmente, a tradução, né? Veio da pesca predatória, mas está se referindo à pesca de provas. E o desembargador falou, com licença, eu não estou entendendo o advogado. Ele está nos convidando para pescar? E aí, cara, aí foi assim, pesado, né? Aí o advogado teve que explicar o que era Fishing Expedition. E pra mim tinha que acabar a sessão, mas tudo bem. Mas isso aí é uma exceção. Qual é a regra? É que em tribunais, sejam tribunais de justiça, tribunais regionais federais, em especial o STJ, mas aí já eu falo dele, mas você já tem uma discussão no nível muito mais elevado. Sim. Agora, quando você chega no STJ, ao meu ver, na minha simples análise, o nível de debate, ele ainda tem uma tendência a aumentar mais ainda. Cara, os ministros estão mencionando agora até estudo de neurociência dentro dos julgamentos, como é que isso reflete dentro do direito. Cara, isso é sensacional. Então, se você não tiver pelo menos o conhecimento do que você vai sustentar, tu vai passar vergonha, velho. Sim. Você tá falando aí desse bate-boca aí do desembargador. Eu lembrei do julgamento do Tribunal do Júri daquele caso Lindenberg, que matou aquela menina Eloá. Sim. Lembra do caso, né? Sim, sim. Eu não sei se vocês lembram do julgamento. Não. Uma advogada, Lindenberg eu acho que não tinha condições financeiras, a defensoria ia pegar o caso e aí uma advogada acabou fazendo a defesa dele. Uhum. E aí, lá no meio das tantas, a advogada pediu para que uma determinada testemunha que foi citada numa determinada oitiva fosse ouvida. E aí a advogada pegou e falou assim, Excelência, em homenagem ao princípio da verdade real, né, que Vossa Excelência ouça a testemunha, seu juízo, tal. Aí a juíza, na hora de negar o pedido da advogada, falou assim, esse princípio nem existe, a senhora está inventando esse princípio. Tá brincando, velho. Sério, pega a história do julgamento. Mas eu não sei se essa foi a pior parte. Aí vocês decidem qual foi a pior parte. Em seguida, a advogada vira para a juíza e fala assim, pois a senhora deveria voltar para a faculdade, doutora, porque esse princípio existe sim. Essa parte eu lembrei. Tava em plenário, né? Fernando Capês, que o julgamento foi em São Paulo, né? E na época ele já era deputado. Acho que ele já era deputado já. É? Não, perdão. Não, ele já era deputado. Acho que ele já era deputado. Nossa graduação ele já era deputado. Ele já era deputado. Tava Luiz Flávio Gomes ainda, né? Agora saudoso Luiz Flávio Gomes, estava em plenário. Cara, ela podia ter feito referência aos caras que estavam em plenário, sei lá, feito alguma coisa, mas virar pra juiz e falar assim, a senhora deveria voltar pra faculdade. Cara, ela podia ter falado assim, Excelência, aproveitando que a gente tá no júri, plenitude de defesa, que é um outro princípio que talvez a senhora também ache que não existe, Luiz Flávio Gomes, doutor Fernando Capês, os senhores podem, por favor, me dizer se existe ou não verdade Só real? manda um joinha. Cara, Pisca, assim, só pra dizer se existe ou não. Cara, bicho, bizarro, né? bizarro. Agora, verdade real, só abrindo parênteses, sabe que é um princípio que está sendo absurdamente criticado pela doutrina processualista, né? Penal? Agora absurdamente criticado, porque principalmente o professor Auri Lopes Júnior, ele traz a seguinte construção, o que é a verdade? A verdade, ela filosoficamente, ela não existe. A verdade, ela é construída no instante temporal em que ela acontece. Depois você só tem meras impressões sobre aquilo. Então, não seria mais a busca pelo princípio da verdade real, mas a busca pela verdade processual mais próxima da realidade. E não exatamente o que aconteceu. E aí, por conta disso, aquele velho ditado do id quod non est in actis, non est in mundus. O que não existe no processo não existe no mundo. Sim. Que corte, cara. Você tá vendo? Ele veio muito Cara, showman que hoje. Cara, você precisa chegar. velho. Você precisa veio chegar mais showman. atrasado, cara. É. Na boa. Inclusive, hoje é até filosofia. Pra quem não conhece, E olha, tem um ferinho do baile ali, até o Henricão tá endossando aqui. até a produção tá encabulada Tá hoje com o encabulado, Eduardo, que velho. isso, ele veio Muito inspirado. obrigado. Tá, se quiser sair mais 10 minutinhos e voltar, cara, aí pronto, explode total. Mas assim, Gente, detalhe, quem é professor de filosofia aqui é o Felipe, né? mas Você já selecionou filosofia há bom já tempo, há né? bom tempo. Eu gostava bastante. Pergunta o que ele fazia na adolescência pra gostar bastante. O que você fazia na adolescência?
Não, que isso. Não. Zoeira. O negócio era um bom vinho. Sempre fui ali abençoado por Baco. Não, mas assim, eu gosto muito de filosofia. E assim, até pra... Desculpa, é porque eu toquei nesse assunto também de filosofia, porque eu sei que você gosta muito disso, você gosta muito das teorias, Sim. né? E eu sei que você é um cara que gosta de sustentar muitas teorias filosóficas, jurídicas, ali nas sustentações de segundo grau, né? Sim. Quando você constrói, e aí a gente devolve essa mesma pergunta para você, como é que você constrói a sua sustentação, seja ela natureza penal ou civil, levando tudo isso em consideração? Tá, então eu vou te explicar um pouco como que essa base filosófica e propedêutica ela é trabalhada assim. Imagina que toda norma, ela nasce com um propósito em razão de alguma circunstância social. Então assim, quando tu defendes a união de pessoas do mesmo gênero, e aí tu tem ali a união homoafetiva. Então, veja, a construção da Constituição de 88 falava que a união estável se dá entre homem e mulher. Então, o que buscava ali o legislador naquele momento? O que buscava ali na Constituinte originária aquelas pessoas? A proteção da família ou a proteção de homem e mulher para a Constituição da família? Se tu pensar no contexto histórico daquela época, realmente a ideia era o modelo patriarcal, 88. Tanto é que em 2002, com a edição do novo Código Civil, ele já nasce velho. Tanto que se fala até hoje em dia, os declaram marido e mulher. Ou seja, a mulher só vira mulher depois que casa? Não, óbvio que não. Então, uma crítica salutar a isso. Então, a ideia é como discutir uma norma que já possui a sua literalidade. É entender a compreensão sobre a sua origem. E aí, então, a gente vai lá para a lexi e falar da interpretação normativa para dizer, peraí, eu vou falar de uma forma onde eu vou analisar o que o legislador indivíduo ou o que se propõe à norma. Porque se tu analisa a ideia da proposição da norma, você vai entender que ela protege a família. Ela não faz a distinção da família, porque senão mãe solteira não seria família. Você entende? Então, quando você começa a fazer essas ideias com base na estrutura, toda vez que você quer questionar uma norma, você pergunta a origem dela. Qual foi a origem? O que ela se propõe? E às vezes tu precisa fazer uma desconstrução teórica dela para explicar sobre qual é a aplicação dela no contexto atual. Então, isso a filosofia te dá um arcabouço, sim. Excelente. Princípios. Existe algum princípio absoluto? Ah, a vida é absoluta. Negativo? Claro que a vida não é absoluta. Porque você, diversas vezes, você pode fazer ali uma ponderação sobre elas. E quem vai fazer isso? Você vai falar ali de do working. E aí ele vai falar que as normas não brigam. Você pondera. Em algum momento você tem uma prevalência de uma em detrimento de outra. Então, essa questão, sobretudo quando você vai fazer uma sustentação a um nível mais técnico, realmente precisa... Quando que você vai utilizar isso? Quando, eventualmente, o ordenamento jurídico ele está mudando uma posição, ou então ele é muito engessado sobre determinada norma e você precisa desconstruir. Aí você revoluciona o ordenamento jurídico. Eu, assim, tenho muita sorte porque a gente estuda bastante, né? E a gente fez isso num caso de prescrição intercorrente. Então, esse caso de prescrição intercorrente, antes do Código de Processo Civil de 2015, antes do incidente de ação de competência número 1 falar sobre esse assunto, eu já escrevia sobre isso em petições, tanto que a gente emplacou um processo interessantíssimo sobre prescrição intercorrente e contra um grupo poderoso, sabe? Honorários excelentes, ótimo, advoguem é top. Então, assim, acaba que, como foi essa construção da ideia? A ideia de que um processo ele não pode durar para sempre. E aí, ao início da sustentação oral foi, o processo é como a vida. Ela tem que se iniciar e em algum momento ela tem que chegar ao fim. Que é uma ideia de tudo. Então, a ideia de chegar ao fim seria o quê? Mostrar como o tempo e a prescrição são implacáveis nessa circunstância. E que precisava acontecer. Então, foi uma construção de prescrição intercorrente que acabou caindo. E aí foi acolhida. Sabe? Então, viramos no tribunal, o STJ endossou, e logo em seguida, com o novo código, já tinha previsão, artigo 921, que precisou do incidente de assunção, e aí trouxe ali umas inovações, porque senão ele se renovava para sempre. Então, assim, basicamente trazer uma base como um todo, né? Acaba, assim, trazendo sem ser enfadonho ou prolixo, mas trazendo maior robustez, quando você precisa desafiar pensamentos. Então, assim, eu preciso que tu reflita sobre algo. Já tem um pensamento consolidado, já tem uma jurisprudência sobre aquele assunto, e eu preciso quebrar aquilo, fazer um incidente de reflexão, aí a filosofia, aí a ideia da aplicação normativa, os preceitos fundamentais, ela passa a ser interessante. Então, nesse sentido, sim. É com 2 pontos interessantes, né? O primeiro é que, nesse caso em específico, o cliente devia uns 600, 700 mil. Não ele, né? Pessoa jurídica devia. O Banco do Brasil, vou dar nome aos bois, já tinha penhorado da conta dele uns 220 mil. E com o reconhecimento da prescrição, o que aconteceu? Devolve.
Eles já tinham levantado, velho. Sim. E aí, como os tribunais reconheceram a prescrição, o processo volta para a primeira instância. O juiz que não tinha reconhecido a prescrição, agora ele não tem mais alternativa, manda o Banco do Brasil devolver o dinheiro e o melhor, né? Pagar honorários sucumbenciais. Sim, porque foi sobre os embargos e a execução. E aí foi sensacional. Eles perderam 16 prazos, demoraram vários anos, foram muitos anos até conseguir fazer a citação, só que eles não pediram a citação para edital, durou uma vida e não pediram. Aí quando o novo escritório assumiu, pediram a citação para edital, mas assim, a gente tá falando de 14 anos, não Era foi? por aí. Era uma muito coisa tempo, absurda, era uma coisa absurda. Como assim, 14 anos o processo tramitando, e aí depois pediu a citação para edital e o processo continuou. Opa, peraí. O efeito de interrupção da prescrição é com a citação válida, mas você tem prazo para poder movimentar o processo. Então, assim, esse caso é um caso emblemático. Esse é um caso emblemático pra gente. E a forma da construção, ela foi muito voltada nesse sistema de marca com os desembargadores, vai despachar, memoriais, conversa. No dia da sustentação, todos os desembargadores, não somente os que iam jogar, mas toda a composição da turma me conhecia. Porque quando eu fui entregar, eu falei assim, mas eu não tô cotado. Não, doutor, mas provavelmente, eu conversei com o desembargador tal, me parece que houve uma dúvida. Então, se eventualmente for o caso da gente entrar com embargos infringentes, a época que não existia mais, não existe mais, pra cível, então já vou dialogar. E aí, assim, gerava uma reflexão. Não fui eu. Gerava uma reflexão. Então, isso foi bem interessante. E aí, eu vou fazer igual o Felipe faz comigo. Apertando a tecla SAP, o que ele quis dizer nada mais é do que interpretação histórica. Interpretar por que a lei foi votada. Trocando em miúdo, simplificando. E lembrando que tem uma série de outras formas de interpretação, né? Lógica, teleológica, a histórica, literal. Você tem que analisar qual que te dá mais substrato para você poder discutir a norma. Qual o problema? Isso aí é o primeiro dia de aula, quando você volta de férias, né? Que o professor vai explicar essa forma de interpretação de norma de cada um dos ramos. É justamente aquela semana que você não volta, porque você sempre estende as suas férias, entendeu? Aí fala da interpretação teleológica, ninguém sabe. Não sabe. É IED. Cara, a galera confunde até hoje. Não só IED, né, cara? Você vai estudar outras matérias, você acaba abordando isso lá em direito penal, direito civil. Eu falo disso em processo penal, cara. Minha primeira aula de processo penal, eu falo de formas de interpretação. É que a galera falta sempre na primeira semana. Eu ensino isso em teoria geral do direito, é IED, porque em processo civil é o chicote batendo nas minhas costas e eu tentando vencer o contra. Não, mas vai. Dentro dos artigos, só. É só tirar o intervalo, pô. Pra que intervalo, Pra né, que cara? intervalo? Era interessante, chega em sala e fala, galera, horário do intervalo, hein? Vocês querem intervalo ou intervalo só pros fracos? Aí a galera, pô, professor, a gente é fraco. A hora do banho de sol. Banho de sol. Porque no penal, né? Você parar pra pensar o que é a faculdade. Você termina a faculdade, qual o nome que a gente dá pros alunos? Egresso. Lei 7.210, o cara que saiu da prisão, chama de Olha, quê? a gente sendo Egresso. cancelado, meu Deus do céu. Tem comediante sendo cancelado por falar qualquer coisa e daqui a pouco não vai poder deixar o Distrito Federal. Esse caso, inclusive, em outro momento a gente podia conversar sobre ele. Podia, você diz do Léo Lins? Esse caso... Mas aí o Léo Lins também tava pegando pesado, né? Em algumas coisas, mas não sei, precisa analisar ali. Eu, de fato, não acompanho muito ele nas redes sociais. Não poder deixar o estado de São Paulo poder... Eu não vi a decisão ainda. Não, porque quando eu fiquei sabendo também da piada em si, eu fiz esse mesmo comentário que você. Mas aí o Felipe depois comentou o que a justiça determinou a ele. Aí é mais bizarro ainda. Aí a justiça virou a piada. Porque daí é uma censura, né? Não. Eu não... É surreal. Porque assim, eu não vi nem a piada que ele fez, que queimou originou. A Constituição, não. Eu vi, assim, alguns cortes dele, e aí eu vi, assim, algumas piadas deles, de outros caras e tudo, passando piadas ali no... que não me agradam. Algumas coisas muito pesadas, sabe? E aí... A cara do Felipe. Aí depois ele tá com medo de ser cancelado por minha causa, a cara dele, velho. Não, cara, é porque eu acho que, assim, você não vai prender... Vamos lá, já que entrou nessa cena aqui, mas até pra gente finalizar, pra gente deixar como spoiler pro próximo, e a gente faz no próximo, a gente comenta esse caso. Vamos pensar aqui, o camarada tá interpretando um papel na TV, e aí ele é um agressor, ele é isso, ele é aquilo, ele é uma alminha cebosa. Quando sair de lá, você vai bater nele? Você assiste um filme. Não. Entendeu? Vai. Entendeu? Você assiste um filme. Pra assistir um filme, eu tenho que pagar pra eu ir assistir esse filme. Entendeu? Ou então você pega, coloca no YouTube um corte daquele filme. Se eu não sou o público daquilo ali, daquela obra de arte, eu meio que não vou consumir aquilo.
Então vamos pensar, igual o camarada lá que confundiu, esse caso é muito engraçado, porque no meio da encenação de Paixão de Cristo, o cara subiu e foi bater no soldado romano. Não, eu entendi o seu ponto de vista, sim. Mas eu acho que o debate legal aqui seria interessante a decisão que ele recebeu. Sim, então a gente Acho pode que fazer seria no bem podcast bacana. até porque tem a tipicidade, a tal da Isso. chamada lei antipiada, que é ela erroneamente chamada de lei antipiada, por conta da questão da intenção de gerar o ânimos de piada mesmo, de bullying, né, em si. Então, existe um contexto. Eu acho que a gente pode fazer um podcast só sobre essa discussão, porque ela realmente é extremamente rica, desde a tipicidade até a análise do caso em concreto. Cara, vamos fazer um bate-bola aqui pra gente encerrar o nosso tema. Vamos colocar aí as principais dicas, principais sacadas aí pra quem vai fazer as sustentações orais, primeiras sustentações. Qual Então, vamos lá. 2, 3 pontos aí que você levantaria como importante pra quem vai fazer a Tá, então, sustentação? para recapitular o que a gente falou hoje, ó, despachar com o magistrado é entender qual é a dinâmica da vara, é entender como é que funciona a questão do tribunal ou dos tribunais superiores, que a gente não chegou a comentar hoje, mas também como que é a dinâmica para agendar e como que funciona a formulação daquele atendimento. Preparar um resumo, os memoriais, então preparar um texto objetivo, trazendo os principais pontos, para que anteceda o seu diálogo com o magistrado. Logo em seguida, se a gente vai falando de sustentação oral, preparação, conhecimento do processo. A pessoa que mais conhece o processo é você. Tem que ser você. Você visita antes para entender a dinâmica, conhece o que seus pares fazem que dá sucesso, o que tem sido recepcionado, a forma, se ele utiliza voto do próprio magistrado para fazer a sustentação, como que é a dinâmica daquele local. Isso é uma técnica também. Então, assim, acaba que esse ponto é outro ponto salutar. E por fim, é entender que nervosismo faz parte do jogo, você vai ficar nervoso, mas existe técnica para isso. É falar seu nome, fazer uma apresentação. Então existem técnicas, é normal. Não precisa ser o imune a. Vai acontecer também em algum momento ou outro, mas que basicamente uma boa preparação ela consegue afastar isso. Acrescentaria mais alguma coisa, Dudu? Não, só na questão em específico da sustentação oral, a ideia da criação dos tópicos, da sistematização do que você vai falar. E, se você puder treinar na frente do espelho, parece bobagem, Mas ajuda. mas as primeiras vezes você treinar na frente do espelho, cronometrando o seu tempo, é bem melhor. E não fique preocupado se a sua sustentação passar do tempo regulamentar. Pouco, né? Se passar a questão de 3, 4 minutos, porque com certeza na hora da sustentação oral o seu tempo vai ser reduzido. Eu lembro quando eu Não comecei... precisa ficar preocupado com isso. Eu lembro quando eu comecei a lecionar, né? Eu fazia uma preparação, assim, de aula, falava assim, caraca, isso aqui eu acho que dá 2 meses de aula. Chegava lá, antes do intervalo, eu já tinha dito tudo, já. Mas aí você também corria, né? Depois do intervalo, o Léo levava desenho pros moleques pintar. Levava uma arma, pinta aí a arma, pinta a vítima. Pelo amor de Deus. Aí não é, você também É corria, aula né? livre. Claro, gente, um pouco de exagero, mas acontecia muito, assim, da gente preparar achando que ia conseguir, faz uma preparação antecipada, assim, para várias aulas. Chegava lá, não sei se por conta do nervosismo, sei lá, não tinha tanto aquele jogo de cintura no início. Será que um episódio pra gente explicar um pouco sobre essa questão de docência? Cara, eu acho que vale a pena, sim. Cara, pode ser. Tá legal, Acho que hein? vale a pena pra caramba. Até porque ali na docência, velho, surgem muitos clientes, né? Sim. Surge. Então acaba sendo uma fonte pra quem é advogado buscar a docência nesse sentido, né? E aí precisa ser bom professor pra atrair cliente, obviamente. Show. Então, beleza. Então a gente fica hoje por aqui. A gente agradece. Mas já? Chegou na janta, tá aqui agora, né? Agora que o papo tava bom, chegou na jantinha. Galera, então encerrar aqui, agradecer a presença de todos vocês. É sempre um prazer estar aqui, debater com o professor Leonardo, com o professor Eduardo, dizer que é uma honra tê-los, né, conosco e fazer um bate-bola tão interessante como esse de hoje. E eu tenho só um último detalhe. Fizeram o nosso merchan? Com você. Joga aí, Henrique, pra nós. Vocês estavam esquecendo do patrocinador. Muito bom, parabéns. Galera, Makes Store, maior rede de maquiagens cosméticos do Distrito Federal. Nossos seguidores ganham 10% de desconto em qualquer compra, não tem valor mínimo. Cola lá, só dizer que segue a gente. Tem no Venâncio e tem também em Águas Claras lá na Galeria Labelle, beleza? É isso. Dizer que segue e seguir de fato, viu? Tem que... Tem que mostrar que segue. Os elementos comprobatórios precisam ser colacionados aos autos. Então vai lá, bota o seu também aí, Leozinho, vai lá. A gente já falou, não, do... Ah, é verdade. A gente já falou, Já falou. Então beleza. Já? Método RTD. Só deixar aí pra galera seguir. Quem quiser mais informações e entender como funciona o nosso método,
Entra lá no nosso Instagram, prof.leopaixão. Show, bacana. Então, quem quiser seguir também, cada um pessoal é o prof.leopaixão, prof.rossi e Eduardo X Faria Globo. Não, mudou. mudou. Agora é insta.eduardo Farias. Farias. Olha só, aí sim. Agora Ideia sim. do Zé Goiaba. Agora Aí sim. Aí sim. Galera, então muito obrigado e até a próxima.